Hora da previsão do tempo, né, com informações sobre mais uma onda de calor, é a quinta do ano. Então vamos saber com o Arthur Miller, que está aqui com a gente, né, onde é que esse calor pega mais, como é que vai impactar não só os produtores rurais, as lavouras, como também os foliões, né, Arthur? Porque afinal de contas tem muita gente pensando no carnaval aí nos próximos dias. Boa noite mais uma vez. Exatamente, Petro, obrigado, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Tem que se hidratar bem, porque a tendência da temperatura se manter elevada em praticamente todo o centro-sul do país. A gente vai ver que essa onda de calor vai durar aí até o dia 5 de março, mas pode se estender, pegando aí a região sul. Lembrando, né, que tem a frente fria que vai avançar agora na quinta-feira, já está chegando, mas que não vai amenizar a situação. Passou a chuva, no final de semana a temperatura já volta a subir. Veja aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e também sul de Minas Gerais, vai ter aí anomalias de temperaturas acima de 5 graus, isso significa máximas aí batendo na casa de 34, 35, em alguns pontos até 38 graus. O estado de São Paulo e do Paraná praticamente inteirinhos aí com temperaturas com 5 graus acima da média, é isso? Isso, exatamente. E aí nesses lugares é mais agravante ainda porque tecnicamente, a frente fria não deve trazer chuva aqui para São Paulo, ou seja, o ar vai ficar muito seco. E isso, claro, não só tem impacto nas lavouras, como também na saúde do produtor. Inclusive, vou pedir aqui para colocar a próxima tela, para o produtor entender que quando a gente tem onda de calor, também tem doenças relacionadas a essa situação. E quando tem alguns sintomas aqui relacionados à insolação, então, ao realizar os trabalhos em campo, começar a bater aquela dor de cabeça, bater tontura, até ter desmaios, até náuseas e até uma situação mais extrema que até o teu vômito, o produtor aí tem que procurar aí medicação, procurar médicos, porque é uma situação que pode se agravar. População mais de risco, principalmente recém-nascidos, pessoas idosas, acamadas, então é uma situação que pessoas mais vulneráveis têm mais aí a sofrer, com a insolação. Então, muito importante. E a sequência de dias também, né? Porque a gente está vivendo já isso há algum tempo e parece que vai se estender por pelo menos mais 2 semanas, né? Vai sim. Vai ter uma chuvinha aí vindo para o sudeste aí na virada da quinzena de março, mas a tendência de um outono quente também com mais ondas de calor à vista ainda. Então, e o pior, quando essa onda de calor vem no outono e no inverno, até não tem tanto impacto. Quando vem no verão e na primavera, que são estações mais quentes, tipicamente, a situação fica pior. Inclusive, olhando nas imagens de satélite, a gente vai ter um panorama dessa situação, que justamente são onde não temos aí nuvens mais carregadas. Aí eu separei aqui 2 cidades para a gente entender como é que fica o panorama. Lá em Patrocínio, região do Triângulo Mineiro, máximas aí que vão ficar elevadas até o dia 15 de março, depois dá uma aliviada, porque justamente vem um período mais chuvoso. Lembrando que o outono também vai ser quente, mas pelo menos para dar fim nessa quinta onda de calor, tem chuva vindo aí lá pelo dia 7 e 8 de março. Quando a gente olha também lá para o oeste do Paraná, lá em Assis, temos a situação que é o seguinte, máximas batendo na casa de 40 graus até o dia 8, 10 também, depois temperaturas amenizando, porque também tem chuva chegando na região. Então, por um lado, o calorão e o tempo firme ajuda, principalmente na colheita da soja, que consequentemente, ajuda também na implementação do milho segunda safra. Pois é, sobre o milho segunda safra, que está sendo implantado nesse momento, saíram os números da Conab, né? Queria que você falasse um pouco sobre como é que está o impacto do clima para esses produtores que estão plantando milho e aqueles que estão colhendo a soja também, né? A tendência é que ainda está um pouco atrasada, porque também atrasou um pouco a colheita da soja. A gente vai ver aqui os dados da Conab e a gente percebe que está aí cerca de uns 6% atrasado. São Paulo ainda não começou as operações em campo, Mato Grosso já está aí com quase 70% das lavouras colhidas. Para a gente ter uma ideia de como está em relação ao... Esse é o plantio, né, Arthur? Isso, é o plantio do milho segunda safra. Tá. Só para não confundir. Isso. E aí o que acontece? É porque ele está atrasado justamente porque a colheita da soja também está atrasada. Quando a gente vê o próximo mapa, a gente vai ter uma ideia de como está em relação ao ano passado. Pedi para colocar aqui o próximo mapa. Onde está vermelho significa que está atrasado em relação ao mesmo período. Perceba que em boa parte do Mato Piba, grande avanço, até destacando aí o estado do Piauí, que está 24% adiantado em relação ao mesmo período do ano passado. Mato Grosso tem se recuperado, os últimos 8 dias foi de tempo mais firme, um atraso ainda de 10%, mas a tendência é desses números aí ficarem dentro da normalidade já a partir da próxima semana. Então, olhando então a previsão geral para saber como é que fica nas próximas semanas, a tendência é que o clima vai ajudar, apesar que em algumas partes aí do oeste de Mato Grosso, a gente vai ver nas imagens de satélite,
que ainda tem chuva, ainda principalmente lá na região oeste, norte do estado mato-grossense. Então, nessas áreas, problemas à vista ainda. Quando a gente olha para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, tempo mais firme, o produtor aí, inclusive de Mato Grosso do Sul, vai conseguir avançar com os trabalhos em campo, porque choveu bem aí na última semana no Centro-Sul. Quando a gente olha para Ponta Porã, janela de tempo firme até o dia 8 de março, então o produtor aproveita para realizar os trabalhos em campo, porque depois chega uma chuva aí para ajudar no desenvolvimento inicial do cultivo. Quando a gente olha de 3 de março a 7, a tendência é no Centro-Sul não ter chuva volumosa, ou seja, trabalhos em campo sendo favorecidos, e quando a gente vai lá para o Matopiba, a gente percebe que norte do Tocantins e Maranhão ainda há muita chuva, ou seja, pontualmente pode haver aí atrasos, porque quando a gente olha para a região de Uruçuí, uma importante região produtora, a chuva só deve cessar lá pelo dia 4 de março, ou seja, até lá 150 milímetros de chuva, depois a situação é de tempo mais firme. Então, no geral, cenário otimista para o produtor avançar com a colheita da soja e também implementar o milho segunda safra.